Hello guys, let's go to study English. Today we are going to study about comparative and superlative adjectives and adverbs. And also about third conditional. Então, se no capítulo 7 nós estudamos a respeito do first e second conditional, aqui a gente vai ter o estudo, do third conditional. Mas antes disso, vamos estudar o uso, dos adjetivos e advérbios. No caso, comparative and superlative adjectives and adverbs. Study the examples, then complete the rules for the regular adverbs and adjectives. Então, o que a gente tem que ter em mente, Que a gente vai ter regras específicas para o uso do comparativo e do superlativo. Eu vou colocar aqui para vocês a página. Só um instante. So, guys, here we have comparative and superlative adjectives and adverbs. Vamos começar então com calma. Aqui nós temos um quadrinho, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor de visualizar. Prestem bem atenção nessa parte aqui, hein, que é muito importante para entender essa questão do uso dos comparatives. Vocês provavelmente já viram essa matéria antes, só que agora, conforme vocês estão avançando de série, nós estamos fazendo o quê? Aprendendo cada vez mais, Aprendendo mais ainda com os adjetivos e advérbios. Então, a gente vai ter um estudo mais mais profundo, mais amplo desse conteúdo. Vamos lá, o que são os regular adjectives? São os adjetivos que não vão ter, uma mudança significativa na aparência. A aparência do adjetivo, ela é mantida. A única coisa que vai mudar é aqui, o sufixo. E o que é sufixo? É aquela partícula que a gente só acrescenta ali, no final da palavra. É aquela partícula que sempre vai ser acrescentada ao radical da palavra. E no caso do adjetivo, você tem o adjetivo e em seguida você vai adicionar aquele sufixo para indicar se é comparativo ou se é superlativo, Comparativo vai comparar o quê? Coisas que são o quê? Iguais, que estão no mesmo nível, E superlative vai sempre comparar o quê? Algo que é mais ou menos do que outro, Você tem comparativo, superlativo, mas você também tem superlativo de quê? De superioridade e de inferioridade. Ou seja, aquilo que é mais e o que é menos. Nós vamos estudar tudo isso. Vamos lá. Primeiros exemplos. Temos aqui the adjective kind, O que é kind? Kind é algo tenro, algo, uma pessoa boa, agradável, uma pessoa meiga, Kind. E temos aqui o comparative. Kind. E no final você vai acrescentar ER. E após o kinder, você coloca than. Esse than é o mesmo que dizer... Deixa eu ver aqui a borracha, porque ficou feio aqui. Pronto, vou pegar aqui outra canetinha, vamos lá. Vou pegar uma caneta de outra cor até, vou pegar a verde. Green. So here's purple, green. Let's go. Then,
Than é o quê? Than equivale ao do que a gente usa. A gente não fala assim, fulano é mais inteligente do que ciclano. Um exemplo. A gente vai usar, então, em inglês, essa palavrinha aqui, than, para poder fazer essa comparação, tá? Já no superlative, ele vai ficar the kindest. Então, no final do superlativo, você vai sempre ter esse EST no final, indicando, né, que está no superlativo. E tem que ter esse the antes do adjetivo, tá? Não pode faltar esse the. Temos também long adjectives. O que são os long adjectives? São aqueles adjetivos onde você não pode fazer o uso do ER nem o uso do ES no final. Por quê? Porque eles são muito longos. Então, como o adjetivo já é longo, a palavra ficaria imensa. Então, o que a gente faz? Usa more. More no comparative, mais o adjetivo, mais than. E no superlative, a gente vai usar the most. The most, para dizer, no caso, o que é o maior de todos, certo? Vamos lá. Temos aqui regular adverbs e irregular adverbs. Deixa eu trocar a caneta. Vou usar o yellow. Vamos lá. Com os adverbs, há algo bem semelhante no uso. Temos aqui, ó, quickly, lembrando que os advérbios... E essa caneta amarela tá fraca. Deixa eu usar azul para ver se vai se destacar. Deixa eu ver aqui. Não, também tá fraquinha. Pink. The color pink is better. Oh, no. Have to erase this. So ugly. Okay. So, esse sufixo aqui já vai indicar para você que é um advérbio. Então, assim, você não vai confundir o advérbio com o adjetivo. Tenha isso em mente, né? Você tem aqui, né, o adjetivo e o advérbio sempre vai vir com algo do tipo, né? Não todos, mas já é uma dica para você diferenciar um do outro, tá? Então, alguns advérbios vêm com esse LY no final. Aí você tem o uso de more novamente, porque estamos usando o comparative. Aí você tem em seguida quickly, more quickly, than. E no superlative, você vai usar the most. The most. E em seguida aqui o quickly. Bem simples, né? Very, very easy. So easy, so fun, so cool. E temos aqui irregular adverbs. Temos fast, né? Que é rápido, né? Hard, que é algo, né, que é intenso, né? Pode ter gente que usa hard para dizer algo que é duro, que é difícil de fazer. Temos aqui early, que é cedo, né? Algo que começa cedo. Então vamos lá. Faster than, the fattest. Harder than, the hardest. Earlier than, the earliest. Better than, the best. Worse than, the worst.
Note que esses dois últimos aqui, eles têm uma diferença em relação aos outros. Todos os outros tiveram o acréscimo do ER no final. Como vocês podem aqui notar, que eu estou destacando, né? O caso mais específico aqui de earlier tem esse IR no final, porque ele termina aqui, ó, com Y. Então, ele teve essa modificação, tá? Então, tem the earliest. Mas aqui, well, que significa bem, né? Que você está bem. I'm very well today. Eu estou muito bem hoje. Significa better, né? No comparative. E o que é esse better? Better quer dizer que é melhor, né? Mas é o melhor do comparative, é o melhor em comparação com outra coisa, ok? E aqui, the best, né? The best é o melhor. Já aqui é algo que é ruim, né? Que é para baixo, né? Então, worse é o quê? Worse é o pior, né? Worse é pior do que outra coisa. Então, quando você quiser fazer essa comparação de algo é pior do que tal coisa, você vai usar worse than. E temos aqui the worst. The worst é o quê? O pior, né? O pior de todos. Ok, guys? Espero que vocês tenham conseguido, né? Compreender tudinho bonitinho. Dentro dessa tabela, né? Especificamente. Só um instante, eu vou parar aqui o compartilhamento da tela, só um segundinho. Só um instante, guys. Agora eu tirei. Tirei do mudo, gente. Desculpa. Deixa eu colocar aqui a página. Voltei. Pronto. É que às vezes faz muito barulho aqui no. Faz muito barulho aqui na rua. E então eu tenho que botar no mudo. É muito barulho dos vizinhos. Vamos então continuar. Deixa eu ver aqui. Então, como vocês viram, né? Nós tivemos aqui vendo a tabela, né? Com os exemplos. E agora, deixa eu chegar para o lado aqui.
E agora, a gente vai comparar aquelas tabelinhas, aquelas palavras que nós aprendemos com os exemplos. Temos aqui, we use comparatives to compare two or more things or people. Jack's kinder than them. Então, o Jack, ele é mais o quê? Ele é mais bondoso do que o them. We can also compare two or more things or people using not plus as plus adjective or adverb. As or less adjective or adverb plus them. Então, você tem como comparar duas coisas ou pessoas e você tem como fazer o uso dessa comparação usando a negativa, com not, mais as, né, que é a conjunção, o adjetivo ou advérbio, as novamente, ou você também pode usar or less, né, less, que significa menos, tá? Esse less aqui, ó, deixa eu ver a canetinha aqui de novo. Vamos lá, ó. Tá vendo esse less aqui, esse bonito aqui, ó? Lindão ele, né? Então, ele vai ser usado quando você quiser dizer ixi, travou. Quiser dizer que algo é menos do que outro. Ok, guys? So, I can't run as fast as you. Eu não consigo correr tão rápido quanto você. Olha que interessante, gente, poder dispor, falar assim em inglês. Olha que legal. Depois nós temos, my phone is less up to date than yours, né? O meu telefone não é tão atualizado quanto o seu, né? Não é tão moderno quanto o seu. Esse up to date é uma expressão para querer dizer que o telefone da pessoa está ultrapassado, né? Ainda bem que eu já comprei o meu telefone novo, porque o antigo não estava dando, não. Vamos lá. We use superlatives to say that person or thing has the most of one quality compared to one or everything else in the group. I've got the most stressful job in the world. Essa palavra aqui, gente, stressful, é o mesmo que dizer que é algo muito desgastante, muito estressante, sabe? Então a pessoa pegou o trabalho mais estressante do mundo. Tem pessoas que falam assim, né? Vamos lá. We can also use the superlative form to say that a person or thing has less of one quality compared to everyone or everything else in that group. So, você pode utilizar isso para dizer que uma pessoa é menos em questão de qualidade comparando do que todas as outras pessoas do grupo ou comparando com uma única pessoa. Exemplo, this is the last expensive phone in the shop. Então, esse é o menos caro, né, o telefone menos caro que tem aqui na loja. Então, the last quer dizer o menos, tá? Expensive é o mesmo que caro, tá, guys? Então, vamos lá. Third conditional. Finalizamos ali o comparative, superlative, bem, ó, molezinha de usar, hein? Vamos então agora para o third conditional, continuando lá o que a gente iniciou no capítulo 7. Let's go. Situation, positive. Result, positive. Negative, negative. Vamos ver então. Primeiro exemplo. If I had stayed at home, I would have missed the meeting. Então, se eu tivesse ficado em casa, eu teria perdido o encontro.
Então, você tem uma situação positiva e um resultado positivo. Esses dois aqui são situações, essas duas situações são hipotéticas. E o que seria this hypothetical situations? O que seriam essas situações hipotéticas? São situações que a gente imagina que possa acontecer. Não são situações reais, ok? Então, se tivesse ficado, não quer dizer que ficou. Se tivesse. Vamos lá. Negative and negative. Situation. Negative. Result. Negative. If she hadn't seen it for herself, she wouldn't have believed it. Então, se ela não tivesse visto por ela mesma, né? Então, aqui, herself, ela mesma, né? Pronome reflexivo. She wouldn't have believed. Ou seja, ela não teria acreditado. Olha que legal. Positive, if we had left earlier. Negative, we wouldn't have arrived late. Então, se a gente tivesse saído cedo, não teria chegado atrasado. Outra situação também hipotética, né? Só que aqui você tem uma situação positiva e um resultado negativo. Negative e positive. If you hadn't phoned me, I would have stayed at home. Então, se você não tivesse me telefonado, eu teria ficado em casa. Ou seja, isso significa que a pessoa saiu, porque se não tivesse telefonado, ela não precisaria ter saído, ela poderia ter ficado em casa. Ok? E nós temos também as perguntas, né? What would you have done if you had missed the bus? O que você faria se você tivesse perdido o ônibus? If we had invited you, would you have said yes? Se a gente tivesse te convidado, você diria sim? Usamos muito esse tipo de pergunta em língua portuguesa, e na língua inglesa não é diferente. Temos aqui, we form the third conditional with if, past perfect, would, e aqui temos a forma abreviada dele, né, que é o apóstrofo D, ou a gente tem a forma negativa, né, wouldn't have, mais base form. Gente, tem que gravar isso, hein? Third, vamos lá. Third conditional é formado por if, o verbo no past perfect, mais o would, mais have, mais a forma do verbo, né, principal, mais o verbinho principal. Vamos verificar o exemplo. If, aí aqui nós temos, né, I'd seen. I'd have told her. Então, aqui no primeiro, esse D abreviado é past perfect. E aqui no segundo, esse D abreviado é would. A abreviação deles é a mesma, só que a gente consegue diferenciar pelo seguinte motivo. Aqui a letra D está seguida de verbo no particípio passado. E aqui a letra D com apóstrofo está seguida do verbo have. Antes do verbo com particípio passado tem o have. Então, toda vez que tivesse have entre o verbo no particípio passado e esse D abreviado, você já sabe que se trata do would, que indica a situação o quê? Condicional. We can put the if clause at the end of the sentence. In this case, we do not need a comma. We wouldn't have been late if
We left earlier. Ou seja, você tem como fazer o contrário, né? Você tem como colocar essa frase no final, essa if clause. Ela nem sempre ela vai vir no início da frase, ela pode vir trocada. We use third conditional to imagine a hypothetical situation in the past, its consequences. Então, foi aquilo que eu falei para vocês, é uma situação hipotética, né? Só que como a gente está usando past perfect, como é third conditional, não esqueçam que é uma situação hipotética no passado com as suas consequências. Exemplo: If you'd asked me, I'd have told you. Ou seja, você não me perguntou. Se você tivesse perguntado, eu teria te contado. Isso é igual a dizer que a pessoa não te perguntou. Por quê? Porque é uma situação hipotética. Ou seja, uma situação imaginária. Ok? E temos aqui gerund and infinitive. O gerúndio e o infinitivo é algo bem simples, gente. Gerúndio sempre vai ter o uso de ing no verbo, né? Então, a gente tem aí, como vocês podem ver, né? O uso de ing no fim do verbo, ok? E no caso, temos aqui alguns exemplos. O gerúndio, ele não é utilizado apenas para verbos. Às vezes, você vai encontrar o gerúndio em substantivos, como, por exemplo, swimming. Você tem o verbo swimming, que é nadando, e você tem o substantivo, the noun, swimming, que é natação. Então, você vai ter situações em que essa palavra vai ser substantivo e em outras situações vai ser verbo. Mas, professora, como que eu vou saber a diferença? Pela posição daquela palavra na frase e pelo que acompanha a mesma. Pelo que estiver ao redor dela e o posicionamento você vai saber. O verbo, ele sempre expressa uma ação que é praticada pelo sujeito da frase. E o substantivo, ele sempre expressa o quê? Uma qualidade ou uma característica, certo? Então, você vai ter ali o quê? Que observar como que aquela palavra está posicionada. Temos aqui um exemplo. Ó, as the subject or object of a sentence. Então, você pode ter ele como sujeito, usando o gerúndio, ou como o objeto da frase. Skiing is so exciting. Então, você tem aqui, né, que esquiar é o quê? Muito empolgante, né? Exciting, né? E nos dois você percebe que tem o uso do gerúndio, tem o ing. I love listening to music. Então, aqui a gente está falando de verbo. Você tem o verbo amar e em seguida você teve o uso do gerúndio para dizer o quê? Que você ama escutar música. Temos aqui after prepositions. Gente, preposição é algo que é fundamental em inglês, tá? Tão fundamental quanto você assimilar o máximo de vocabulário que você puder e, ao mesmo tempo, você assimilar o máximo de verbos que puder também, tá? Preposição é essencial, principalmente pelo fato de que muitas preposições acabam acompanhando determinados verbos, o que a gente chama de regência verbal. Mas vamos lá. Você já deve ter estudado isso em português. Let's go. He said goodbye before leaving. Ou seja, ele disse adeus antes de partir, antes de ir embora. Lembrando, guys, não é porque aqui está com ing que você vai traduzir ao pé da letra, tá?
tem o mesmo sentido no modo como a gente fala em português, mas isso não significa que você tenha que traduzir ao pé da letra. Você vai adaptar. Vamos lá. Depois, você tem os verbos no infinitivo. After certain verbs, example, admit, avoid, can't, stand, delay, dislike, don't mind, enjoy, finish, give up, hate, keep, like, practice, prefer, put off, recommend, regret, spend time, suggest, waste time, você vai ter o uso dele também. Então, vamos lá. You must give up eating sweets. Ou seja, está evitando o quê? Está desistindo, você deve desistir de quê, né? Aqui temos o phrasal verb, give up, que significa desistir. E em seguida, eating, que é o uso do gerúndio. Então, deve desistir de comer o quê? De comer doce, né? E aqui tá. I suggested going out. Eu sugeri o quê? Ir embora. Então, aqui você também vai ter o uso do gerúndio. Gravem esses verbos, que depois desses verbos você faz uso do gerúndio. Vamos lá. We can use the infinitive. Aí você tem aqui. Você pode usar o infinitivo com to ou sem to. Vamos lá. She called me to ask for friend's phone number. Então, ela me ligou para quê? Para passar o número dos amigos. After certain verbs. Aí você tem que decorar esses verbos aqui. Afford, agree, and, arrange. São verbos que você vai ter o uso de infinitivo. Olha o infinitivo aqui, depois o verbo afford. Né? Olha aqui o infinitivo to see, depois do verbo hope. Então, é uma questão de regra. Você vai ter que memorizar esses verbos que vão ter o uso obrigatório do infinitivo. E também existem os verbos que aceitam os dois. Que aceitam o infinitivo e que aceitam o gerúndio, né? Então, eles podem ser seguidos pelos dois, porém vai ter uma mudança no significado. Vamos verificar aqui, ó. No caso, a gente tem aqui remember, forget e stop. He finally stopped talking. Significa que ele não vai falar de novo. He stopped to talk to me in order to. Ou seja, quer dizer que ele não está falando comigo naquele momento. Não quer dizer que ele vai parar de falar de vez. I remembered to lock the door. Isso quer dizer que eu tranquei a porta, porque eu lembrei. I remember meeting you for the first time. Ou seja, lembrou que quando conheceu aquela pessoa pela primeira vez. Ou seja, é uma questão de memória. I forgot to lock the door. Ou seja, quer dizer que eu não fechei a porta. I didn't lock the door. Né? Porque usou o quê? O infinitivo. Ok? I forget meeting you. I have no memory of this. Ou seja, não me lembro de ter encontrado a pessoa, de ter te encontrado. E para finalizar, I want or would like, mais objeto, mais infinitivo. I want you to come. Eu quero que você venha. Olha que legal, nós temos aqui o objeto, certo? O verbo want e em seguida o uso do infinitivo com to, guys. Ok? Espero que vocês tenham conseguido entender, compreender todas essas questõezinhas. Assistam o vídeo quantas vezes for necessário até que vocês assimilem bem. E na sexta-feira a gente fala sobre isso, tá bom? See you guys. Thank you very much. Goodbye.